Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Mais uma vez estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, para dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Na quarta e na quinta nós fizemos as primeiras sessões de treinamento do Desafio de Elias online. E hoje nós vamos para a nossa terceira e última parte. Creio que vocês já aprenderam um pouco mais do Senhor, abençoados nesses dias, amém? E hoje nós vamos continuar falando sobre como curar os enfermos, usando o poder e a autoridade que já nos foi dado, Senhor, amém? Eu gostaria de pedir para você que for chegando, colocar aí o seu nome, de onde você está se comunicando, assistindo, para que a gente possa saber, né, de onde você é, saber se o som está legal, me digam se o som está legal, se a imagem está legal. Tá bom, queridos? Se você puder colocar um comentário para que eu possa ver. Né? Você que vai entrando, compartilha com seus amigos, com seus conhecidos. E nós vamos, daqui a pouquinho, conforme o pessoal for entrando, dar continuidade ao nosso treinamento. Amém? Você que está chegando agora, escreve aí para mim se a imagem está boa, se o áudio está saindo bom, se está claro. Tá bom? Só para eu me balizar aqui e saber pelo seu feedback como que está. Tá bom? Seja muito bem-vindo, boa tarde, vamos nos preparando. Aqui em Santa Catarina está um vendaval. Eu fiquei sabendo que está passando um ciclone aí no Oceano Atlântico, está um vento aqui. Então vocês vão ouvir a porta batendo. E não é o Senhor batendo a porta, porque Ele já está aqui dentro, né? Eu já abri a porta do meu coração para Ele. Ele já está aqui dentro. Gladimar, querida, paz, tudo bem? Gladimar, você que já está aí, fala para mim se o vídeo tá bom, se o áudio tá bom, enquanto o pessoal vai entrando. Por favor, em nome de Jesus. Creio que nesses 2 dias, muitas pessoas foram abençoadas, tocadas pelo Senhor. E hoje não vai ser diferente, amém? Nós vamos aqui alcançar mais pessoas com essa palavra da análise bíblica, que é o que nós temos feito, é o que nós fazemos já no ministério há 10 anos. Analisar as Escrituras. Analisar as Escrituras para então poder pregar o Evangelho de modo poderoso, de modo eficaz, de modo frutífero e ver os resultados, amém? Desde quarta-feira nós temos exercido a autoridade contra esse coronavírus e sabemos que tem muitas pessoas ao redor do mundo também orando, jejuando. O nosso presidente, ele estabeleceu um jejum, né, nesse domingo agora, dia 5. Então, para toda a igreja, né, todo aquele que crê no Evangelho, todo aquele que crê no Senhor Jesus, independente da placa, da denominação, do lugar, estaremos jejuando neste dia, né? Então nós cremos que grandes coisas vão acontecer, e cremos que o Senhor fará milagres, trazendo aí restauração da população que tem sofrido tanto, né? Com comércio fechado, agora que está começando a voltar, né? As coisas aqui em Santa Catarina. E tudo isso dificulta muito, né?
a vida, mas nós entendemos que Deus está no controle de tudo, absolutamente de tudo, e Ele tem permitido esse tempo para que nós possamos aprender, né, mais uma vez a cultuá-lo em casa, lembrando que a igreja primitiva ela se reunia nas casas. Esse é o contexto da igreja primitiva, ela se reunia nas casas, né? Quando nós olhamos lá para o Egito, né, a nação de Israel saindo do Egito, quando estava para vir a última praga, o Senhor dá uma ordem para que eles imolassem o cordeiro, passassem o sangue nas portas, nos umbrais, e ficassem na casa, e dentro da casa comessem do cordeiro, né? Então é o tempo de nós nos alimentarmos do cordeiro, que é Jesus, dentro dos nossos lares, nas nossas casas, até que nós possamos novamente voltar ao culto público. E realmente tem sido um tempo em que o Senhor quer nos ensinar a reerguermos o altar em casa. Porque pouco adianta, né, nós cultuarmos, nos reunirmos, se a nossa casa não for um altar de adoração ao Senhor. Existem muitas pessoas que só vão buscar o Senhor quando estão na igreja, quando estão em comunidade, né, no ajuntamento dos santos, mas o desejo do Senhor é que nós acordemos e já vamos para a Bíblia e já o busquemos o tempo todo, louvando, adorando, estando fazendo comida, cuidando das crianças, dando glória a Deus, exaltando, o tempo todo entronizando o Senhor. E muitas vezes o Senhor nos permite parar, né, tudo que nós estamos fazendo. Boa tarde, pastor Simão, Deus te abençoe, querido. Muitas vezes Deus nos permite parar, né, tudo aquilo que nós estamos fazendo para que a gente possa realinhar, para que a gente possa reajustar. Então eu entendo muito esse tempo como um tempo permitido pelo Senhor para que a gente se realinhe, para que a gente se reajuste. Ou seja, que a gente aprenda a ser igreja, no primeiro lugar, que nós somos igreja, que é a nossa casa, que é a nossa família. Lembrando que, biblicamente, o conceito de igreja é onde 2 ou 3, né, algumas versões dizem 2 ou mais, se reúnem no nome dele. Então, quando nós estar reunido no nome dele, querido, não significa estar junto apenas. Mas estar reunido significa todos estarem na mesma visão. Ou seja, quando 2 ou mais pessoas estão na mesma visão, buscando o mesmo alvo, buscando com a mesma intensidade, buscando ao Senhor, se mergulhando nele, ali ele se faz presente. Isso é a igreja. Isso é o corpo. São os membros do corpo que vão se unindo para formar o corpo do Senhor. Amém? Então que você possa aproveitar esse tempo, né, esse tempo em casa, aproveitar esse tempo para comer do cordeiro com a sua família. Comer do cordeiro, né, passar o sangue nos umbrais, ou seja, se proteger na presença do Senhor. E em breve essa pandemia vai passar, essa tempestade vai passar e nós vamos voltar ao nosso ritmo normal. Enquanto isso, nós vamos adorando, cultuando, entronizando, fazendo lives, aprendendo. Por isso que tem tantas pessoas, né, fazendo lives, tantos pastores, tantos líderes. Por quê? Porque a gente precisa desse tempo do alimento. Do alimento, a gente não pode deixar de comer o cordeiro. Não podemos deixar de comer o cordeiro. Amém? Você que está chegando, fale um oi, para eu saber quem está entrando aqui. Minha mãe entrou, Flávia entrou, sejam bem-vindas, pastor Simão, Gladimar e quem mais que estiver aí que o nome não apareceu para mim. Eu acho que nessa live do Face não aparece todos, somente aqueles que já são meus amigos, eu consigo visualizar aqui. Mas se você está aí, você está assistindo, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos para a terceira parte que eu quero compartilhar com vocês, aprender mais da palavra.
e depois nós vamos ministrar cura aos enfermos. No nome de Jesus, amém? Mas antes eu gostaria de ouvir uma canção com vocês. Vamos tirar aí uns 5 minutinhos para nós aquietarmos a nossa alma, nossas emoções, né? Colocarmos o nosso espírito centrado, ligado, conectado com o Senhor. Talvez você tenha estado aí na correria do dia a dia, né? Mesmo estando em casa, para aqueles que estão, né? Outros continuaram trabalhando, mas para aqueles que estão em casa, talvez aquela correria normal do dia a dia, que agora a gente possa tirar alguns momentos para adorar, louvar, exaltar o Senhor, no nome de Jesus, amém? Eu vou colocar um áudio aqui, espero que vocês consigam escutar. Senhor, muito obrigado por essa tarde. Senhor, eu quero te agradecer por este momento junto com os meus irmãos, por estarmos ligados em Ti, na videira, Senhor. Muito obrigado, e nós queremos neste momento quebrar o nosso vaso de alabastro, Senhor, entregar a Ti nosso louvor, nossa adoração, Senhor. Enquanto nos preparamos para o ensino da Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Eu me prostro diante de Ti, Senhor. Entrego tudo a Ti, clamo a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Perdão dos nossos pecados, nossas falhas. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te adoramos. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. Você que está chegando agora, fique à vontade, querido. Nós estamos nos preparando, ouvindo louvor, e já já nós vamos continuar com a ministração do desafio de Elias. Fique à vontade, aproveite esses minutos para se derramar diante do Senhor. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Amém, Senhor, entregamos tudo a Ti, Senhor. Entregamos tudo a Ti, Senhor, nós confiamos no Senhor. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Só a Ti tudo que eu tiver. Queremos render a Ti nesta tarde, Senhor. O meu perfume, minhas lágrimas que vão cair, e basta um olhar no Seu rosto. Eu fui perdoado logo que Te vi. Muito obrigado pelo Teu perdão nas nossas vidas, Senhor, nós Te agradecemos. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Senhor, em nome de Jesus. Declare a Ele: eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso,
Quebra o meu vaso diante de Ti, Senhor. Tu és adorado, Tu és exaltado, Senhor. Digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de majestade. Tu és, Tu és, Tu és, Senhor. Aleluia, Senhor, a Ti toda a honra, meu Pai. Tu és adorado, Tu és exaltado, Senhor. Santo, muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado em meio a esses dias difíceis, dias de crise, Senhor. Tu és o nosso sustento. Tu és a nossa fonte, Senhor. Nós paramos tudo agora para dizer que não importa o preço, Senhor, que tenhamos que pagar. Não importa, Senhor, quanto vai custar para nós esse vaso de alabastro, Senhor, nós vamos quebrá-lo aos Teus pés. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais. Sinta a presença do Senhor aí, querido. Deixa o Espírito do Senhor te tocar, deixa Ele te pegar nessa tarde. Tu és adorado, Senhor. A presença vale muito, muito, muito mais do perfume derramado. Amém. Tua presença, Senhor, vale mais, vale muito mais do que qualquer coisa. Quebramos o nosso vaso, Senhor, aos Teus pés. Aos pés do meu amado, como aquela mulher, Senhor, ali que quebrou o vaso com um perfume caríssimo, diante do Senhor, na Tua presença, para te ungir, Jesus, para te preparar para aquilo que viria, Senhor. Nós queremos, Pai, quebrar o nosso vaso, Senhor, da adoração, do louvor, da nossa vida, Senhor. Que o Senhor receba a nossa oferta de amor. Aleluia, Senhor, te exaltamos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Você que está chegando agora, convida pessoas, manda o convite para outras pessoas também assistirem. Dentro de alguns minutos nós vamos dar continuidade ao que temos falado desde quarta-feira. E ao término dessa sessão de hoje nós vamos ministrar cura aos enfermos mais uma vez. Então convide mais pessoas, chame pessoas aí no seu WhatsApp, manda o link do meu perfil, tá aqui como Ricardo Bueno no Facebook, mande para mais pessoas, convide mais pessoas em nome de Jesus. Glória a Deus, vocês que estão aqui, deixa eu ver quem entrou aqui, minha mãe já está aqui também, Manuel Vitor, Fátima, Rosângela, Vinícius Félix, o Marcos chegou, Tia Isabel, sejam todos muito bem-vindos, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos falado nos últimos dias, desde quarta-feira, sobre os princípios que Jesus usava, que os primeiros apóstolos usavam para curar o enfermo e pregar o Evangelho. Nós vimos que a pregação do Evangelho era
feita de um modo que tinha sinais, tinha maravilhas, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, a igreja foi perdendo isso. Existem igrejas onde eu vou ministrar, querido. Na verdade, quando eu falo igrejas, eu não gosto de falar igrejas, porque existe só uma igreja, existe só a igreja de Cristo, a noiva. A igreja é uma só. Mas locais de reunião, locais de ajuntamento, digamos assim, onde eu vou ministrar, né, uma parte do corpo de Cristo, onde eu vou ministrar, que eu chego e as pessoas falam: Pastor Ricardo, faz 5, 6, 7 anos que a igreja não faz um evangelismo. E eu não acredito que a igreja de Cristo possa crescer de modo saudável, se não for por meio do evangelismo. Se não for no padrão da igreja primitiva. Por que a igreja primitiva cresceu tanto? Porque Marcos 16 diz que os sinais acompanhavam. E esses sinais continuam acompanhando aqueles que creem, aqueles que ministram no mesmo princípio de poder e autoridade. Né? Eu conheço tantas pessoas que têm trabalhado nessa área de cura, trabalhando com os princípios do poder e da autoridade. Evangelista Rubens Cunha, que é um irmão querido, um amigo, e ele faz cruzadas na África, cruzadas com milhares de pessoas, trabalhando com princípios de poder e autoridade. Nós vemos, né, hoje está muito famoso, muito conhecido o americano Todd White, e ele também ministra com os mesmos princípios de poder e autoridade, e nós vemos pessoas sendo curadas e restauradas, tais quais elas eram. As pessoas eram curadas nos dias de Jesus. Então nós entendemos, na primeira sessão de quarta-feira, que o princípio que nos foi dado é poder e autoridade. Nós entendemos que quando as pessoas tocavam em Jesus, dele fluía poder, no grego é dunamis. Por isso que Jesus frequentemente colocava as mãos sobre os enfermos. Quando ele dava uma ordem, quando ele exercia a autoridade, exousia no grego, a autoridade ela não é exercida por meio da oração, e sim por meio da ordem. Nós vemos o que Jesus fazia dessa maneira, os discípulos faziam dessa maneira, e nós temos feito dessa maneira e temos visto os resultados. Ontem, à tarde, nós entendemos que para que poder e autoridade possam funcionar, é necessário que haja a fé. Nós estudamos aquele texto em que o pai leva a criança lunática, epilética, aos discípulos de Jesus para que estes o curassem, mas eles não conseguem curá-lo. E quando Jesus chega, Jesus repreende aquele demônio, a criança é libertada, e os discípulos perguntam: Mestre, Senhor, por que não conseguimos expulsá-lo? Não era porque eles não tinham autoridade. Jesus já tinha dado a eles poder e autoridade sobre todos os demônios. O fato é que eles não sabiam usar essa arma, não sabiam ativar essa arma que eles já haviam recebido. E nós entendemos ontem que o que ativa poder e autoridade na vida do cristão é a fé. E nós demos alguns nomes para essa fé. A fé como um grão de mostarda, a fé que move montanhas, ou ainda podemos dizer que ela é a fé de Deus. Ou seja, a fé do tipo que Deus tem. A mesma fé que Deus tem. Qual é a fé de Deus? Aquilo que eu falo deve acontecer. Gênesis 1, disse Deus: haja luz, e houve luz. Tudo é criado pela palavra. A cura e a libertação também são gerados pela palavra. Amém? E nós vamos continuar hoje a partir daqui. Deixa eu só pegar meus slides. Bom, uma parte muito interessante. Até agora, quarta e quinta, eu falei sobre o ministério de Jesus. Como que Jesus curava os enfermos, como que Jesus expulsava os demônios. Mas em Atos, capítulo 1, o que acontece? Estando todos reunidos, Jesus dá as últimas instruções e é elevado aos céus. A partir dali, são os discípulos que precisam dar continuidade à obra para a qual eles haviam sido treinados. Lembrando que João 14, 12, Jesus diz:
aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu tenho realizado. Então os discípulos, e nós como discípulos também, recebemos essa incumbência de darmos continuidade às mesmas obras. Grave isso no teu espírito, são as mesmas obras que Jesus. Então a minha pergunta é, como que Pedro, agora nós vamos falar sobre o ministério dos discípulos no que se refere à cura. Como que Pedro ministrou cura aos enfermos no livro de Atos, após o Espírito Santo ter vindo no dia de Pentecoste? Será que Pedro continuou exercendo poder e autoridade? Muitas pessoas perguntam, mas e agora? Não, do dom de cura. Nós vemos Jesus atuando no poder, dunamis, e na autoridade, exousia. Mas, quando ocorre o dia de Pentecoste, quando acontece o dia de Pentecoste, o Espírito Santo desce, ele cai sobre aquelas 120 pessoas reunidas ali no cenáculo. Elas recebem os dons do Espírito, o carisma, os dons do Espírito começam a atuar na vida daquelas pessoas que estavam ali. E a minha pergunta é, será que a partir daquele momento, agora em Pentecoste, que os dons se tornaram disponíveis, será que eles vão ministrar ainda no poder e na autoridade ou no dom? É uma pergunta interessante. Nós temos que entender a diferença, querido. Poder e autoridade foi dado aos discípulos antes do dia de Pentecoste. Antes, para a tarefa evangelística, ou seja, pregar o evangelho para aqueles que ainda não estavam em Jesus. E todo discípulo de Jesus, ele recebe poder e autoridade. Porém, nem todos nós temos o dom de cura. Eu, por exemplo, trabalho há 10 anos com um ministério de cura, curando os enfermos, pregando o evangelho, fazendo cruzadas, fazendo pregações. E eu não tenho o dom de cura. Talvez você se pergunte, mas como que eu vou saber se eu tenho o dom de cura ou não? Eu vou rapidamente te explicar aqui quais são as diferenças básicas. O apóstolo Paulo diz que o dom, ele é dado com o propósito de edificar a igreja. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele apresenta os dons, ele diz que nós devemos buscar aqueles que servem para a edificação da igreja. Então você precisa entender isso. O propósito inicial dos dons não é para o contexto evangelístico, a princípio, e sim para a igreja. Não quer dizer que Deus não possa manifestar os dons lá fora no contexto evangelístico. Claro que pode, ele é Deus, ele é soberano, ele não cabe dentro de uma caixinha, ele não é engessado. Mas ao analisarmos, nós vemos que geralmente a manifestação dos dons, ou seja, vamos falar do dom de cura em específico, ele acontece dentro da igreja. Como nós falamos no primeiro dia, nós temos os ofícios sacerdotal, é tudo que o homem faz para Deus, louvor, adoração, jejum, é tudo que sai do homem para Deus é sacerdotal. E geralmente são nesses momentos que o dom se manifesta. Ou então no profético, quando está vindo algo de Deus para o homem no profético. Mas quando nós estamos no real, ou seja, nós estamos dando ordem, nós estamos na rua pregando o evangelho, estamos impondo as mãos sobre os enfermos, nós vamos usar poder e autoridade. Então tenha isso em mente para que nós possamos analisar alguns textos bíblicos e compreender como que os discípulos ministraram em Atos. Vamos lá. Você que está aí, manda um ok para mim, para eu saber se está tudo bem, se você está me ouvindo bem, se está bem audível, compreensível. Pode interagir, pode dar um glória a Deus, aleluia, amém? Vamos então. Com relação aqui, Atos 3, versículo 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo.
Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Quero que você só pense algo aqui, enquanto eu leio esse texto. Esse aleijado era colocado todos os dias na porta do templo. Quantas vezes Jesus passou ali na porta do templo? Creio que inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E por que Jesus não curou esse aleijado? Se ele estava ali todos os dias para pedir esmolas. Querido, você precisa entender algo que vai fazer sentido na minha e na sua vida. Jesus é estrategista. Quantas vezes já aconteceu algo na sua vida que você não entendeu o porquê, mas Deus com certeza tinha um propósito. Ele tinha um objetivo. E quando aconteceu, as coisas começaram a fazer sentido. É como um quebra-cabeça. A pecinha encaixou e você fala, poxa, realmente agora eu consigo entender o porquê. Querido, se Jesus tivesse curado aquele homem naquele momento, ele teria sido mais um que foi curado pelo nosso Senhor. Porém, o que vai acontecer aqui com Pedro e João é que aquilo não vai ser apenas uma cura, mas ela vai se tornar em uma oportunidade evangelística. Vamos continuar no texto. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro lhe disse, olhe para nós. Pedro faz contato visual com o homem. Você acha que os olhos de Pedro estavam abertos ou fechados enquanto ele curava o enfermo? Abertos. Nós entendemos que nós não precisamos fechar os olhos para repreender demônios, expulsar demônios, curar enfermos. Versículo 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. O que o homem queria? Ele queria dinheiro. Ele queria esmola. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. O que Pedro tem, querido? Pedro tem autoridade. A mesma autoridade que habita em mim e em você, por meio do Espírito Santo. Pedro tem autoridade e ele diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Esse seria o dom da cura ou o exercício da autoridade? Nem todos têm o dom de cura, querido. A palavra diz em Coríntios que o Espírito, ele concede, ele dá dons a cada um conforme lhe apraz. Então um recebe um dom, outro recebe outro, outro recebe outro, mas poder e autoridade todos receberam. Então veja só, Pedro dá uma ordem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Isso seria o dom, ou seria exousia, a palavra de autoridade. Isso é autoridade, querido. Isso é autoridade, a mesma autoridade que está dentro de mim e de você. É isso mesmo. Eu e você temos a mesmíssima autoridade. Amém? Pedro falou em línguas? Não. Pedro não falou em línguas. Talvez você me diga, mas você é contra falar em línguas? De modo algum. A palavra nos diz, o apóstolo Paulo diz que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. O que é edificar? É construir um edifício, uma proteção ao seu redor. Eu sou totalmente adepto da oração em línguas. Quando eu estou no canto, eu estou sozinho, eu estou na rua, eu estou viajando, ou eu venho aqui para o meu escritório, eu estou orando em línguas. Mas nós não oramos em línguas enquanto curamos o enfermo. Por quê? É muito fácil. É muito fácil entender. Nem todos temos o dom de interpretação de línguas. Eu, por exemplo, eu não tenho. Eu oro em outras línguas, mas eu não entendo o que eu falo. A palavra diz que aquele que fala em outras línguas fala em mistérios, ele fala com o Senhor e a mente fica infrutífera. Ele não sabe o que está acontecendo, porque é a nível de mundo espiritual. É do nosso espírito para com o Espírito de Deus. Se eu nem sei o que eu estou falando, nós oramos pela fé, mas se eu nem sei o que eu estou dizendo quando eu oro em outras línguas, faz sentido eu repreender um demônio em outras línguas? Não faz sentido. Não faz sentido, ok? Será que Pedro disse, Pai, em nome de Jesus, nós ordenamos que esse homem ande? Não. Ele não falou com o Pai. Quando que Jesus falou com o Pai? Ele falava antes. Ele se preparava antes no Senhor, com oração, com jejum, com busca,
mas no momento do entrave, da batalha, era poder e autoridade. Versículo 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Talvez você pense, que gentil Pedro, né? Apóstolo Pedro, gentil. Sim. Não. Pedro, querido, era pescador, era durão. Ele era brabo, puxava a espada, cortava a orelha. Era aquele homem que ia tudo na base do coice. Pedro era assim. Não é gentileza, não. Por que ele segurou o homem pela mão? Ele segurou o homem pela mão para que pudesse fluir dunamis, para que pudesse fluir virtude, poder de cura que habitava, que residia dentro de Pedro para o homem enfermo. É por isso que nós impomos as mãos sobre os enfermos, para que o poder de cura que habita em nós por meio do Espírito Santo possa fluir para dentro da pessoa. E o resultado, imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Querido, entenda algo. Entenda algo. Dentro da lei de Moisés, todo enfermo era considerado impuro. Então a lei mosaica colocava as mulheres no ciclo menstrual, os enfermos como impuros, e eles não podiam entrar no templo. Aquele homem era colocado ali todos os dias, mas até então ele nunca tinha entrado no templo. E aqui diz que ele entrou no pátio do templo andando, coisa que ele não fazia, saltando, não fazia, e louvando a Deus. Deixa eu ler algo muito interessante aqui para vocês. Se você tiver sua Bíblia aí perto, pode pegar. Se não, escute com bastante atenção o que eu vou ler. O último profeta a profetizar foi Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. E depois de Malaquias até João Batista, que veio pregando no deserto, houve aí um hiato, né? Um período de 400 anos em que Deus não falou com o povo. Mas no capítulo 4 de Malaquias tem algo muito interessante. O Senhor está dizendo: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará. Quem é o sol da justiça? Jesus. Jesus estava dizendo, mas para vocês que reverenciam, existe um grupo que não reverencia o meu nome, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo o quê? Cura. Malaquias 4:2. Trazendo cura. Então Malaquias já profetizou que Jesus traria cura em suas asas. Espera aí, como assim asas? Asas? Asas de anjo? O que são asas? Deixa eu te ensinar, querido. Quando a gente estuda um pouco da cultura judaica, a gente aprende muita coisa interessante. O tipo da roupa que Jesus usava, a vestimenta de Jesus, ela tinha umas franjinhas na ponta. Algumas franjas na ponta. O nome daquelas franjas eram asas. Asas é o nome que se dá para essas franjas. E a palavra diz que Jesus traria cura em suas asas. Então, a partir desse texto de Malaquias 4:2, os judeus começaram a crer numa profecia que dizia o quê? Se eu tão somente tocar na orla, nas asas da veste do Messias, eu serei curado. Por isso que aquela mulher com fluxo de sangue, quando ela reconhece Jesus, ela não vê Jesus como apenas mais um profeta, ela não vê Jesus como apenas mais um pregador, como apenas mais um homem de Deus, mas ela vê Jesus como o Messias. E era comum as pessoas reconhecerem Jesus como o Messias. Lembra do cego? Em Jericó, ele gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele entendia Jesus como o Messias. E essa mulher do fluxo de sangue, ela reconheceu Jesus como Messias. Então ela dizia,
se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, ou seja, em suas asas, eu serei curado. E o versículo continua: e vocês, como consequência de tocar nas asas, de receber a cura que estão nas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Querido, quem já viu um bezerro preso num curral e de repente aquele que trata dele, que cuida dele, vai lá e abre o curral? Meu Deus, é uma festa. Os bichinhos saem correndo, pulando, gritando, saltando, festejando. E olha como que este homem, depois de ter sido curado por Pedro e João, ele entra no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Glória a Deus. Se isso está acrescentando algo para você, coloca um glória a Deus aí para eu ver, por favor. Em nome de Jesus. Versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Então entenda, Lucas 10:9, Jesus fala: curem os doentes que ali houver, digam-lhes que é chegado o reino dos céus. Jesus usava a cura como uma estratégia evangelística. É isso mesmo, a cura era como um anzol. É isso que nós fazemos. Como uma isca, ela atrai a pessoa e então nós pregamos o evangelho para ela. Então observe aqui que este homem foi curado e fala que, apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse... Isso é interessante, né, Rosângela? É quando a gente estuda, né, a cultura judaica, a gente vai aprendendo algumas coisas que não são tão claras nas Escrituras. E no versículo 12, vendo isto, Pedro lhes disse: israelitas, ele está pregando para o seu próprio povo. Ele está pregando para os seus, mas está pregando sobre o Messias, então é um contexto evangelístico. E ele fala: por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Não! Não foi pelo nosso próprio poder, não foi pela nossa própria piedade. Pela fé no nome de Jesus. E agora ele prega Jesus. O nome, com letra maiúscula, um nome curou a este homem que vocês veem e conhecem. Queridos, não tem ferramenta mais poderosa, nós vivemos isso nas nossas viagens para o sertão nordestino, do que você entrar numa casa cheia de idolatria, onde as pessoas mal conhecem, mal ouviram falar de Jesus, a não ser dentro da tradição católica. E você cura um enfermo, todo mundo fica já atento, prestando atenção, com o coração aberto. E então você começa a falar: sabe quem está curando essa pessoa? Sabe quem está tocando o seu pai, a sua mãe, o seu irmão? Este que você vê e conhece é Jesus. Aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que deu a sua vida para te perdoar, para te comprar. E aí você começa a pregar e apresentar o plano da salvação. Querido, como a gente fala no popular, é batata. É batata, porque o coração está quebrantado. Amém? E Pedro continua: a fé que vem por meio dele lhes deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então, qual é a fé que vem por meio dele? Queridos, é a fé que move montanhas. É a fé de Deus. É a fé como um grão de mostarda, como eu falei ontem. É a fé que é aplicada do modo correto. O que Pedro está dizendo? A fé que vem por meio dele, ou seja, a fé que nós temos, que ele mesmo nos deu, ele mesmo colocou no nosso espírito e nós aplicamos do jeito certo, com imposição de mãos, para que flua dunamis, poder, com exousia, que é a palavra dada com autoridade. A fé que vem por meio dele trouxe cura. Então Pedro curou o homem usando poder, autoridade e a fé de Deus. Amém?
Veja o resultado do milagre. Atos 4:4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Queridos, 5.000 pessoas numa pregação é o sonho de todos nós pregadores. Não é verdade? Todo mundo que prega o evangelho. Quem não gostaria 5.000 pessoas se convertendo? Ah, detalhe, 5.000 homens. A tradição judaica contava somente os homens, não contava mulheres e crianças. Existe uma estimativa que fala que, na verdade, eram mais ou menos 12.000 pessoas, contando homens, mulheres e crianças. E tudo isso só aconteceu porque Pedro e João curaram o paralítico. E se não tivesse curado, provavelmente não teria acontecido essa colheita tão grande. Então, por que Jesus, que passava pelo templo praticamente todos os dias ali, não havia curado antes? Porque ele deixou um momento próprio para que os discípulos, munidos de poder e autoridade, pudessem fazer isso e transformar isso numa oportunidade evangelística. Amém? Por isso, querido, nunca perca uma oportunidade de curar o enfermo e pregar o evangelho. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Eu estava ministrando na minha cidade, Itajubá. Eu sou de Itajubá, interior de Minas Gerais, sul de Minas, já perto de São Paulo, Campos do Jordão, daquela região. E nós estávamos na Igreja Batista, onde eu congregava. Nós havíamos feito o treinamento completo ali na igreja e saímos na prática de casa em casa. E nós batemos num portão e ninguém saiu. Ninguém saiu. De repente nós fomos para uma outra casa e decidimos voltar naquela casa. Eu não sei se o Marcos vai lembrar disso. Eu não sei se foi quando você, Marcos, você e a Giane estiveram lá na Batista Betel, ou se foi em alguma outra situação. Mas o que aconteceu nesse dia? Nós estávamos no evangelismo de casa em casa, batemos no portão, ninguém saiu, fomos para a próxima casa. Mas eu senti no meu espírito que nós tínhamos que voltar na casa anterior, onde ninguém saiu. Nós insistimos, batemos no portão e veio um senhor bêbado ao nosso encontro. Ele abriu o portão já bêbado. Na hora que ele abriu o portão, eu tive o discernimento espiritual de que haveria manifestação demoníaca e entramos na casa dele. E não deu outra. Assim que invocamos o nome de Jesus, ele ficou possesso. Nós repreendemos, expulsamos o demônio e ele nos disse, o homem nos disse: hoje é o dia que eu escolhi para tirar a minha vida. Eu escolhi hoje para tirar a minha vida. Eu tenho uma arma carregada dentro de casa e eu estou bebendo desde manhã para que eu tenha coragem de tirar a minha vida. Nós oramos com ele, ministramos cura, ministramos libertação. Levamos ele à noite para a igreja com a gente. Detalhe, ele estava bêbado na parte da tarde quando nós fomos. Ele foi à noite no culto onde eu ministrei a palavra. Ele já estava sóbrio. Rapidinho passou, Deus faz isso, o efeito da bebida. E aquele homem, querido, que tinha acordado, decidido a tirar a vida dele naquele dia, estava se preparando para fazer isso. Porque a igreja foi igreja. E a igreja avançou. O evangelismo bíblico ele era de casa em casa, de porta em porta. E porque nós fomos ali de porta em porta e batemos naquela porta, aquele homem finalizou o dia sóbrio, entregando a vida de joelhos perante o altar ao Senhor Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E se nós não tivéssemos batido na porta dele? E se nós não tivéssemos voltado quando ele não atendeu a princípio? Talvez, queridos, aquele homem tivesse tirado a sua própria vida. Então nunca perca a oportunidade de pregar o evangelho, curar o enfermo, expulsar demônios e fazer discípulos. E aqui fala que o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 42 anos de idade. Vamos falar agora um pouquinho sobre a cura de Enéas. Vamos para Atos capítulo 9, versículo 32. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico chamado Enéas, que estava acamado. Fazia 8 anos.
Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Queridos, o texto não fala, é claro, não fala, não está escrito aqui. Mas eu, usando a minha imaginação santificada, eu imagino que Pedro acabou de curar um aleijado na porta do templo, 40 anos aleijado. Ele chega na casa de Enéas. Enéas estava acamado por apenas 8 anos, ou seja, 5 vezes menos do que aquele outro homem. Eu imagino que Pedro pensou, vai ser algo tão fácil, eu vou dar só uma palavra e já vai acontecer. Se com o paralítico, o mendigo, foi tão rápido, quanto mais com Enéas. E veja como que foi que Pedro exerceu essa ordem. Ele disse: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. Esse seria o dom de cura ou o uso da autoridade? O uso da autoridade, querido. Ele deu uma ordem: levante-se e arrume a sua cama. Será que Pedro disse: Pai, em nome de Jesus, nós ordenamos que esse homem se levante? Não. Quando que Pedro orava? A sós, no secreto. Mateus 6,6, quando entra, fecha a porta do quarto. Ali nós oramos. Diante do inimigo, nós exercemos autoridade. Nós travamos batalhas diante do inimigo. Pedro falou em línguas? Provavelmente não. Houve alguma ação sacerdotal, louvor, adoração, jejum, ação de graças? Não, provavelmente não. E olha o resultado. Ele se levantou imediatamente. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona, 2 cidades, Lida e Sarona, o viram e se converteram ao Senhor. Querido, o que eu quero dizer com isso? Existe um poder e uma autoridade que estão depositados dentro de você. É você mesmo. Você imperfeito, cheio de falhas que nem eu. Você que fica nervoso, fica estressado, sente sono, dor de barriga, que nem eu. Existe um tesouro dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Nós temos poder e autoridade. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a glória seja dele, do Senhor, e não nossa. Mas entenda isso, você tem esse tesouro dentro de você, querido. Você tem essas armas espirituais que o Senhor depositou e Ele vai cobrar de você. Ele vai cobrar quando você chegar diante dele, seja pela morte natural ou pelo arrebatamento, e estiver diante dele, ele vai olhar para você e vai perguntar: meu querido, minha querida, mostra-me os frutos. Cadê os frutos? E aqui não se trata de fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento tem que ser mostrado aqui na terra. Fala dos frutos colhidos, da colheita. Querido, quantas pessoas você ganhou para o Senhor esse ano? Para quantas pessoas você pregou o Evangelho esse ano? Com quantas pessoas você compartilhou do amor, da graça, da misericórdia? Quantas pessoas você curou este ano? O Senhor vai nos pedir os frutos. E eu estou aqui para te ajudar com essa ferramenta que está dentro de você. Eu não estou te dando a ferramenta, eu estou te dando aqui um entendimento de como utilizar essa ferramenta. Amém? Vamos prosseguir. Vamos falar um pouquinho da ressurreição de Dorcas. Atos 9:39. Pedro acabou de sair ali da casa de Enéas. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. As mulheres que estavam ali rodeando Pedro, elas estavam crendo num milagre ou elas estavam tomadas pela desesperança? Estavam tomadas pela desesperança. A palavra diz que elas estavam o quê? Chorando, pranteando,
Ou seja, elas não criam que algo poderia acontecer. Versículo 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Então, analisando o modo como Jesus curava os enfermos, ele chegava para o surdo, ouça, para o cego, veja, para o aleijado, ande, para o mudo, fale, para o leproso, seja limpo. Né? Imaginando hoje aí num quadro de coronavírus, o pulmão, né? Infectado, contaminado, Jesus diria, seja purificado, seja limpo, seja restaurado. Ordem e não oração. Os discípulos, os apóstolos e os discípulos depois juntamente ali no cenáculo. Nós vemos em Atos que eles continuaram pregando o evangelho, como acabamos de ver Pedro na porta do templo, Pedro na casa de Enéas. Ordem, Enéas, levante, Jesus Cristo vai curá-lo. Há um mendigo, em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. Mas na casa de Dorcas, Pedro ajoelhou-se e orou. O que Pedro fez de diferente das situações anteriores? Pedro orou. É isso mesmo, Pedro orou. Agora vamos entender qual foi a oração de Pedro. A palavra não nos diz que Pedro orou por Dorcas. Não diz que ele intercedeu por Dorcas. Querido, é da vontade do Senhor que os enfermos sejam curados? Sim. Lucas 10:9. Curem os doentes que ali houver. A cura, ela ainda acontece nos dias de hoje? Claro que acontece. Só não vê quem não tem fé para ver ou não quer ver. Acontece. Mas Pedro, ao invés de exercer o poder e a autoridade, ele ajoelha e ora. O que eu entendo desse texto? Pedro, antes de exercer poder e autoridade, ele dobra os joelhos para entender se é da vontade de Deus que Dorcas retorne à vida. Porque fato é, Deus quer curar os enfermos para que o evangelho seja pregado. Mas será que o Senhor quer ressuscitar a todos? Eu não falo na ressurreição, na vinda de Jesus, não. Falo na ressurreição nessa vida mesmo. Será que Jesus quer ressuscitar a todos? Eu acredito que não. Imagine um Billy Graham da vida que passou a vida inteira pregando o evangelho. Morre aos 109, 110 anos, não sei. E de repente quando ele morre vem um abençoado, ele já está lá no céu. Já está lá com o Senhor, desfrutando da presença do Senhor. Vem um abençoado colocar a mão sobre ele no caixão e exercer a autoridade para que ele volte à vida. Eu acho que ele não ia querer voltar, não. Porque ele já cumpriu o trabalho dele, a obra dele aqui na terra. Então eu não acredito que seja da vontade do Senhor que todos os mortos sejam ressuscitados. Então eu creio que Pedro, ele dobra o joelho e ele ora, Senhor, é da tua vontade que Dorcas volte à vida? E naquele momento em que o Espírito Santo confirma dentro dele que sim, e dá uma resposta positiva, eu acredito que Pedro fala, então me dá mais fé. Aumenta a minha fé, não poder e autoridade, porque é a fé que ativa o poder e a autoridade. Aumenta a minha fé. Porque uma coisa é você curar o enfermo, outra coisa é você ressuscitar o morto. E vamos continuar no texto. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, calma, mas não era Dorcas? Tá tudo bem. Um é o nome grego, o outro é o nome hebraico. Tá bom? Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Será que Pedro disse, Pai, em nome de Jesus nós ordenamos que Tabita se levante? Não. Ele não falou com o Pai. Quando que ele falou com o Pai? Quando ele foi orar para buscar direção e capacitação. Você acha que Pedro falou em línguas? Eu acredito que não. Você acha que Pedro permaneceu ajoelhado ou se levantou para que ele pudesse ressuscitá-la? Eu creio que ele se levantou. Os olhos dele estavam abertos ou fechados? Abertos.
Este fato se tornou conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então esse é sempre o resultado do milagre. Pessoas creem no Senhor. Amém? Então entenda, este milagre ele teve 2 estágios. O primeiro foi a oração, que é uma ação sacerdotal. Ele buscou a Deus primeiro, e depois ele exerceu ordem, que é a ação real. Tudo isso eu expliquei no primeiro dia, querido. Se você perdeu a explicação do que é ofício sacerdotal, ofício real, ofício profético, volta lá no YouTube, tá? Você pode ir lá, aqui mesmo no Face está também disponível aqui o primeiro e o segundo dia dessas lives, como também lá no YouTube você vai achar o meu canal, está como Pastor Ricardo Bueno, tá bom? E o vídeo está lá, você pode assistir a parte 1 e a parte 2. Então, esse estágio, este milagre, ele teve 2 estágios. A oração, que é a ação sacerdotal, e a ordem, que é a ação real. E a minha pergunta para você é, durante qual fase o milagre ocorreu? Será que ocorreu no sacerdotal, enquanto Pedro estava com o joelho dobrado? Ou ocorreu quando ele se levantou, foi na direção dela e deu uma ordem para a morte, deu uma ordem para a mulher morta, Tabita, levante-se. O milagre aconteceu na segunda fase, querido. E aqui eu te conto um segredo. É por isso que muitas vezes a igreja não tem visto mais tantas curas nos seus cultos. Porque o que é que geralmente os pastores e líderes fazem? No último minuto do culto eles falam, tem alguém enfermo? O pessoal pega, entrega um papelzinho, a irmã Maria está no hospital, o irmão João está com dor nas costas, o irmão Pedro quebrou o dedo. E o que é que geralmente a liderança faz? Pai, ora, em nome de Jesus nós te apresentamos essas vidas, tem misericórdia, cura, restaura, em nome de Jesus, amém. Querido, até domingo, volte o domingo que vem, traga a sua família, traga um convidado, Deus te abençoe. A primeira parte, querido, ela é apenas oração, é um momento da ação sacerdotal. Mas nós vemos que com Pedro o milagre aconteceu num segundo momento. Então o que esses líderes, pastores deveriam fazer? Se o enfermo está ali no templo, chama para frente, impõe as mãos, exerce autoridade, é assim que nós fazemos. Se não está, se está no hospital, está em casa, está em outro lugar, estende as mãos, fala com a autoridade, fala com a pessoa, porque a autoridade não é afetada pela distância. Qual é a consequência de misturar oração e ordem? E se eu ficar orando e dando ordem, orar e dar ordem ao mesmo tempo? Qual é a consequência? Vai ser o comprometimento e a diluição da autoridade. E por que muitas vezes nós misturamos a oração e a ordem ao ministrar ao enfermo? É porque nós duvidamos que possamos curar as pessoas como Jesus nos ordenou. Então entenda, todos nós temos fé em Deus. Você crê que Jesus cura? Você crê que Jesus liberta? Você crê que Jesus pode levantar o paralítico da cadeira de roda? Isto é fé em Deus. Mas você crê que você que está me assistindo, você crê que você, ao impor as mãos sobre o aleijado, ele vai andar? Que você, ao impor as mãos sobre os ouvidos surdos, os olhos cegos, a pessoa vai ser curada? Isto é a fé de Deus. E é ela que tem faltado ao corpo de Cristo, para que a igreja volte a ver sinais e maravilhas. Amém? Glória a Deus. Gente, interage comigo. Alguém falou alguma coisa aí? Só eu que estou falando. Podem digitar alguma coisa. Deixa eu ver um texto aqui para eu passar para vocês. Entenda algo. Entenda algo. Onde nos foi dada autoridade para fazer alguma coisa,
nós não devemos ter medo, mas sim agir como nos foi ordenado. Você já recebeu uma ordem e a devida autoridade e o devido poder para curar enfermos e expulsar demônios. Então você não precisa ter medo, porque você está no lugar certo, fazendo a coisa certa que Jesus te mandou. Amém? Glória a Deus, Rosângela. Dá para entender. Então, queridos, a teologia, existe algo que eu chamo de teologia da impotência. O que é isso, a teologia da impotência? Diante de determinadas situações, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Está enfermo? Não posso fazer nada. Vamos fazer o evangelismo. Vai chover bem na hora do evangelismo. Eu não posso fazer nada. Querido, Jesus esperava que os discípulos tivessem repreendido a tempestade. Nós fazemos isso, tá? Nós damos ordem para os fenômenos naturais e eles se submetem no nome de Jesus. A Rosângela está perguntando como ter coragem em usá-la. Rosângela, existe um princípio da palavra que é: seja fiel no pouco. O Senhor diz: seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então, o primeiro lugar que você tem que começar usando esse poder e essa autoridade é na sua própria vida. Por exemplo, você está com uma dor de cabeça. Ao invés de já correr no armário e pegar um remédio, impõe as mãos. Dor de cabeça, eu te repreendo agora. Você dá uma ordem para a dor. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Sai do meu corpo agora. Eu ordeno saúde sobre o meu corpo. E você faz isso na sua vida, você faz isso na vida do próximo, na vida das pessoas. Daqui a pouquinho você está fazendo isso na vida dos clientes, no pessoal do salão. Não sei se você ainda está com salão, mas no pessoal que vai até você. E o Senhor vai te dando essa ousadia conforme você aplica. Por exemplo, esses dias eu fui numa loja da Western Union, que é uma casa de câmbio aqui no shopping em Balneário Camboriú, né? Nós moramos em Itajaí, que é ao lado de Balneário. E eu estava na fila esperando para ser atendido. Precisava fazer um câmbio, eu estava na fila esperando. E nisso eu vi um rapaz na minha frente, colocando a mão nas costas. Ai, 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 e reclamando de dor. Quando eu vi aquilo, querido, eu não pensei duas vezes. Eu chamei ele num canto, falei: tudo bem, qual é o seu nome? Ele falou o nome dele. Ele me disse que é do Haiti, não é brasileiro. E eu falei: eu vou ministrar cura a você no nome de Jesus. E você vai ser tocado. O Senhor vai te curar. Queridos, eu fiz isso ali dentro da Western Union. Sem vergonha nenhuma. Cara de pau mesmo, sabe? Cara de pau. Nos nossos evangelismos a gente sai, aborda quem está na rua. A gente bate de porta em porta, aborda quem está passando na calçada. E é uma coisa muito interessante curar o enfermo. É uma coisa que vicia, tá? Você foi numa primeira pessoa, ministrou, ela foi curada, né? Geralmente o pessoal vai com medo na primeira pessoa, na segunda, opa, bora, vamos lá, e assim por diante. Deus vai dando ousadia, intrepidez, porque essas são características do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é ousado, ele é intrépido. Então, essas características na vida, quando nós fazemos aquilo que nós sabemos que fomos chamados para fazer. Amém? Então a teologia da impotência tem paralisado a igreja durante séculos. Deixa eu explicar algo para vocês. Nós, como discípulos de Jesus, com relação a Deus, para com Deus, nós exercemos a fé em Deus. Eu creio que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus ressuscita, que Deus muda, que Deus transforma. Isto é a fé em Deus. Diante de uma necessidade, eu apresento a necessidade diante dele. A palavra diz que ele é nosso Pai. Entenda, muitos vieram apresentar um Deus. Os profetas vinham apresentar um Deus. As religiões muitas vezes apresentavam um Deus.
mas Jesus ele veio apresentar um Pai. Um Pai é uma nova dimensão. A gente não vê Davi, Moisés, Josué, Gideão, Samuel. A gente não vê esses grandes homens dizendo Pai, Abba. Mas Jesus, quando ele vem, ele nos apresenta um Pai. Um Pai. Então nós temos fé em Deus, nesse nosso Pai, que Ele é provedor, Jeová Jireh, Ele é provedor, Ele é Jeová Rafa, é aquele que guarda, que livra, amém? Ele é Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Então, querido, nós cremos, isso é fé em Deus. Mas nós, discípulos de Jesus, com relação àquilo que está debaixo dos nossos pés, enfermidades, demônios e natureza pecaminosa, a carne, que às vezes quer gritar, nós exercemos a fé de Deus. O que é a fé de Deus? Aquilo que eu falo deve acontecer. Aquilo que eu falo deve acontecer. Ou seja, nós exercemos a fé de Deus para fazer as suas obras. Olá, pastor Altair, querido, está entrando aí, amém? Nosso querido estimado Altair Zatim, nosso querido pastor lá em Bebedouro, Ministério Missão na Terra. Já tive a honra e o privilégio de ministrar algumas vezes na Missão na Terra, tanto em Bebedouro quanto em Sertãozinho, com o pastor João Hermínio. Foi uma bênção, glória a Deus. Então entenda, querido, quando nós falamos fé em Deus, isso significa que eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Deus pode abrir o mar? Claro que Ele pode. Deus pode parar as ondas? Claro que Ele pode. Deus pode fazer chover? Claro que Ele pode. Deus pode fazer parar de chover? Claro que Ele pode. Deus pode mandar uma praga? É claro que Ele pode. Isso é fé em Deus. Eu creio que Ele pode. Agora, o que é a fé de Deus? Eu vou ler bem pausado para você entender. Eu sei que eu posso. Não porque haja poder em mim. Não porque eu possa na minha força. Não, mas porque eu sou o templo e a habitação do Espírito Santo. Eu sei que eu posso curar o enfermo. Eu sei que eu posso libertar o cativo. Porque me foi dada autoridade, poder, habilidade para fazer isso e uma ordem do Senhor. Então entenda, o que é o mínimo que Jesus espera diante de uma ordem? Que ela seja cumprida. Que ela seja cumprida. Amém? Glória a Deus, querido. E para finalizar a última parte, eu quero te perguntar, a fé da pessoa enferma também é importante? Sim ou não? Você acha que para a pessoa ser curada, a fé dela importa? Porque nós, como discípulos, já deixei bem claro isso ao longo dos 3 dias, nós temos que ter um nível alto de fé. Tanto que todas as vezes que os discípulos fracassaram, o motivo de Jesus não foi, de Jesus responder para eles não foi, vocês têm medo, vocês são covardes, vocês não têm poder, vocês não têm autoridade, não. Jesus sempre respondia, porque a fé que vocês têm é pequena. A fé que vocês têm é pequena. Então nós temos que ter um nível elevado de fé, que é conquistado pelo poder, que é conquistado pelo jejum e pela oração. Agora eu pergunto para você, a fé da pessoa enferma também é importante? Eu vou dar 1 minutinho para você me responder a sua opinião, se é importante ou se não é. Coloque aí para mim, sim ou não, na sua opinião. Por favor, todos que puderem responder, eu gostaria de saber o que você acha. Enquanto isso, também vai compartilhando, chamando outras pessoas, que daqui uns 10 minutos nós vamos ministrar cura aos enfermos. 1 minutinho. Você acha que a fé da pessoa enferma também é importante? Sim, Rosângela, exatamente. A fé é um exercício, tá? É um exercício. Vou te falar dentro aqui do contexto. Claro que a fé,
ela é aplicada em todas as áreas da nossa vida. Mas dentro da área de cura, é um exercício. Quando a pessoa ela começa a curar, por exemplo, o enfermo, ela vai dor de cabeça, dor no joelho, dor nas costas, e ela vai vendo que aquilo funciona, o nível de fé vai aumentando, ela vai se tornando mais ousada, daqui a pouco ela está curando câncer, está curando cegueira, está curando paralisia, tá? Então é uma fé. Tudo na nossa vida, na verdade, que Deus permite é para fortalecer os nossos músculos espirituais. É como ir para uma academia, tá? Talvez você se pergunte por que eu passo tanta luta, tanta opressão, tanta dificuldade, né? Tanta pressão. Eu estou constantemente debaixo de pressão. Para quê? É para fortalecer os seus músculos espirituais. É para que você seja cada vez mais forte espiritualmente falando. Amém? Vamos lá. A Silvia Helena disse que sim, é importante. A Helena dos Santos, acho que a Helena é lá de Osasco, não é, Helena? Disse, na minha opinião, é muito importante. Amém. Nós vamos analisar. Vamos ler um texto agora que acontece com o apóstolo Paulo em Atos, capítulo 14, versículo 8. Diz assim: Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Paulo estava falando do que, querido? Da palavra de Deus. Quando Paulo olhou diretamente para ele, lembre-se que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Queridos, entenda, não existe um aparelhinho tipo um termômetro para medir a fé. Não tem como a gente medir o nível de fé de alguém. Mas quando a gente está pregando, quando nós estamos em cima de um púlpito, de uma plataforma, e tem uma audiência, uma plateia ouvindo, a gente percebe qual é a reação de fé das pessoas. Tem pessoas que ficam ali com a cara fechada, a testa franzida, totalmente apáticas àquilo que está acontecendo. E tem aqueles que estão dizendo, aleluia, glória a Deus, eu creio, eu creio, eu creio. Então nós conseguimos ter aí uma ideia do nível de fé das pessoas. Então o primeiro fato que eu quero te dizer, nem todos têm fé para ser curado. Aqui eu já não estou falando mais do ministro que vai ministrar a cura, estou falando de quem vai receber a cura. Nem todos têm fé para ser curado, isso é uma verdade. O texto diz que esse homem ele tinha fé, e eu chamo isso de fé positiva. Não tem nada a ver com pensamento positivo, tá, gente? Não. É que eu vou usar a terminologia aqui. Uma fé positiva, uma fé neutra e uma fé negativa. Esse homem, ele tem uma fé positiva. Ele crê que ele pode ser curado. Mas se ele tinha essa fé positiva, por que ele ainda não havia sido curado? Por que a cura na vida desse homem ainda não havia acontecido? Exatamente isso. Porque ele tinha fé em Deus. Mas era necessário um homem, uma mulher de Deus que tivesse fé de Deus, a fé como um grão de mostarda, a fé que move montanhas, para dar uma ordem, impor as mãos, exercer autoridade e dizer, em nome de Jesus, levante e ande. E é nesse momento que o milagre acontece. Então vamos continuar, versículo 10. Disse em alta voz, quem disse? Paulo, apóstolo Paulo, disse em alta voz, levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Então entenda, a fé que move montanhas de Paulo, com a fé em Deus do homem para ser curado, resultou em um grande milagre. Fé, portanto, pode ser adicionada. Quanto mais fé, melhor. Querido, se eu vou ministrar cura ao enfermo, eu vou chamar para estar comigo aquele que eu sei que tem fé, querido. É o que Pedro fez ali, viu a mulherada chorando, ó, não vai ajudar, não atrapalha. Não atrapalha. Tá? Então, se eu vou ministrar cura ao enfermo, eu quero levar quem tem fé comigo, né? Quem tem essa fé positiva.
para que o milagre aconteça. Eu não vou levar um incrédulo junto. Pode haver pessoas enfermas com fé neutra. O que é a fé neutra? Se Deus fizer, tudo bem. Se Ele não fizer, tá bom também. Se Ele quiser me curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. É uma fé neutra. A pessoa nem tem tanta fé, nem tanta certeza de que vai acontecer a cura, mas ela também não desacredita que essa cura vai acontecer. Isso é chamado de fé neutra. Mas geralmente não adianta ministrar cura a uma pessoa com fé negativa. Queridos, infelizmente, existem pessoas das quais nós nos aproximamos, que essas pessoas dizem, olha, nem adianta orar ao seu Deus, porque Ele não pode fazer nada por mim. Essa pessoa tem uma fé negativa. E muito provavelmente a cura, o milagre não vai acontecer. Eu, por natureza, eu sou um cara teimoso, tá? Eu ainda tento, mesmo sendo assim, uma fé negativa, o que eu faço? Eu tento gerar fé pela palavra. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, eu falo para a pessoa, me dá 5 minutos, e eu começo a pregar, eu começo a falar, eu começo a contar o que está na Bíblia, pessoas sendo curadas, restauradas, e aí depois disso eu ministro a pessoa. Muitas vezes acontece, tá bom? Para finalizar, querido, o último texto que eu quero ler com vocês, Marcos capítulo 6, versículo 4. Então Jesus lhes dizia, um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali em Cafarnaum, tá? Jesus morava em Cafarnaum, nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E ficou admirado com a incredulidade deles. O que Jesus está dizendo aqui? Que devido à incredulidade do povo, ele não pôde realizar muitas coisas. Então entenda, querido, a responsabilidade do milagre acontecer é em grande parte de quem está ministrando, sim, mas também é importante que quem vai receber a ministração, ela se aproxime de Deus, crendo que Ele é galardoador, que Ele é aquele que abençoa. Por isso que frequentemente Jesus, quando os enfermos se aproximavam dele, é claro que todo doente, querido, entenda algo, todo doente quer ser curado, mas nem todos têm fé para ser curado. E quando as pessoas se aproximavam de Jesus, ele olhava e perguntava, o que queres que eu te faça? Porque pela resposta da pessoa ele já ia saber se ela tinha fé, se ela não tinha, se ela só queria a cura. Jesus analisava isso e ele conseguia discernir o nível de fé das pessoas. Amém? Então é isso, querido. Eu espero que ao longo dessas 3 lives que nós fizemos na quarta, ontem e hoje, eu espero que algo tenha sido acrescentado ao teu espírito, ao teu coração. Amém? Eu espero que você tenha sido despertado para esse poder e para essa autoridade, que você tenha compreendido. Não, Rosângela, eu acredito que não. A Rosângela pergunta, então a cura não tem nada a ver com merecimento? Eu acredito que não. Assim, o Senhor está muito mais interessado numa postura de fé. Numa postura de fé. Porque nós precisamos entender qual é o princípio da graça. A graça é exatamente isso. Por exemplo, eu mereço estar aqui hoje falando para vocês? Não, eu não mereço. Eu não mereço. Vocês não merecem tantas coisas do Senhor. Eu não mereço tantas coisas dele. Então o Evangelho não é baseado em merecimento, mas é exatamente na graça. A graça é o favor imerecido de Deus. Ou seja, é um favor que nós não merecemos, mas ainda assim recebemos. Recebemos. Tá? Prova dessa questão do merecimento. Por exemplo, os 10 leprosos. Eles se aproximam de Jesus, Jesus os cura e manda eles irem
né, se apresentarem ao sacerdote, porque fazia parte da lei mosaica, Jesus não ia quebrar, né, aquilo que estava na lei, e depois voltarem. Quantos que voltaram? Apenas um voltou. Somente um voltou. Se a gente olha e fala, será que os outros 9 mereciam ser curados? Pois eles nem obedeceram ao que Jesus, né, ordenou, pediu a eles. Na verdade, o interesse deles era a cura. E eles foram curados. A palavra diz que foram 10. E aí Jesus olha e pergunta, mas não foram 10 que foram curados? Não foram 10? Ou seja, eram 10 e aqui só tem um. Ou seja, só um teve esse coração agradecido, grato ao Senhor e voltou. Mas eu não creio que isso tenha a ver com merecimento. Amém? Glória a Deus. Então eu espero nesses dias ter acrescentado algo à sua vida. Tá bom? Se você tiver interesse em conhecer, né, mais desse treinamento evangelístico, o que nós fazemos aqui? Hoje eu até vim com a roupa, tá? O nome do ministério é o Desafio de Elias. Isso daqui é um ministério interdenominacional, tá? Eu e a minha casa, nós somos membros aqui em Itajaí, no Mevan, tá bom? Nós estamos ali com o pastor Luiz Hermínio, no Mevan. Mas o Desafio de Elias, ele é um treinamento que é dado em diversos lugares, ou seja, não é um trabalho exatamente aqui da igreja, tá bom? Mas é algo que é ministrado ao redor do mundo. E aqui no Brasil, eu que coordeno esse treinamento. Então, ele já foi dado em mais de 50 nações, existem coordenadores na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, né, na América do Norte, aqui, nós aqui no Brasil. E o objetivo é o quê? Equipar a igreja. Então nós fazemos isso, equipamos o corpo de Cristo, tá? Com ferramentas espirituais, com entendimento do que é poder e autoridade, como ativar, como usar, o que fazer, o que não fazer, e depois nós damos técnicas de abordagem, tá? Quem sabe futuramente a gente pode fazer mais uma live para falar um pouquinho sobre técnicas, como abordar pessoas. O que nós devemos fazer? Porque é exatamente isso que a Rosângela me falou. Tá, mas como que eu tenho coragem para usar? Você tem uma ferramenta, você já está aprendendo a usá-la, mas como que você tem coragem para usá-la? E aí entra nessa parte das técnicas de abordagem. Como que eu abordo uma pessoa? O que eu falo para ela? Né? O que eu falo para não levar um não na cara, para a pessoa não me rejeitar? Existem técnicas que nós aplicamos e futuramente nós podemos falar disso. Tá bom? Então agora nós vamos, mais uma vez, exercer autoridade. Vamos falar sobre os enfermos. Vamos liberar uma palavra de cura agora sobre vocês que estão me assistindo, caso você tenha uma enfermidade. Você pode também apresentar outras pessoas, lembrando que a autoridade ela não é limitada pela distância. Então a pessoa pode estar em qualquer lugar e você estar ministrando cura a ela. Amém? Vamos falar com o Senhor, vamos pedir que Ele libere cura neste momento. Eu quero orar aqui com você primeiro. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento as nossas vidas e te agradeço por esses 3 dias de treinamento. Peço que o Senhor possa ter falado a esses corações e que essa semente que foi plantada, Senhor, possa germinar, crescer, frutificar. Senhor, que a partir disso que eu passei na quarta, ontem e hoje, homens e mulheres que vão assistir esses vídeos possam começar a curar os enfermos, como o Senhor nos mandou fazer. Possam começar a exercer a autoridade sobre os enfermos, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Eu peço que o Senhor libere agora cura, restauração, libertação. E nós vamos exercer a autoridade que o Senhor já nos deu, em nome de Jesus. Então, querido, se você tem alguma enfermidade no corpo físico ou uma enfermidade na alma, nas emoções, tristeza, angústia, depressão, coloque a mão sobre você no local da enfermidade. Se forem enfermidades da alma, coloque aqui na altura do coração para representar
né, esse local de emoções. Com os olhos abertos, você vai falar sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas que possam estar enfermas. Eu gostaria que você falasse comigo agora, com autoridade. Nós não vamos pedir, nós não vamos suplicar que a enfermidade saia, que o mal desapareça. Não, nós vamos ordenar. Ordenar. Provérbios 18, 21 diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua. Aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, é com os lábios que se confessa o Senhor. É com os lábios que se confessa as coisas de Deus. É pela palavra que Deus fez todas as coisas. E é pela palavra que nós vamos agora curar os enfermos e exercer autoridade no nome de Jesus. Então eu gostaria que você, se possível, estenda suas mãos na direção onde há pessoas enfermas ou sobre você mesmo, e que você falasse agora comigo do seguinte modo: diga assim, em nome de Jesus, enfermidade, espírito de enfermidade, espírito de dor, eu te repreendo agora, eu te amaldiçoo, eu te rejeito e eu te ordeno, sai agora da minha vida e da vida dessas pessoas que estão sendo ministradas. Nós ordenamos agora a cada célula, a cada músculo, a cada nervo, a cada osso, a cada órgão, cérebro, coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas, baço, ovários, útero, próstata, joelhos, pés, ombros, tornozelos sejam restaurados agora na autoridade do nome de Jesus. Todo tipo de alergia desapareça. Alergia na pele, alergia respiratória, bronquite, asma, pneumonia. Nós te repreendemos agora e nós ordenamos, vá embora em nome de Jesus. Dor de cabeça, enxaqueca, desapareça, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Problemas de audição, de visão, da fala, vão embora agora em nome de Jesus. Movimentos sejam restaurados na autoridade do Todo-Poderoso. Coração seja fortalecido, bata normalmente. Pressão arterial seja regularizada, regulada. Glicemia, produção de insulina pelo pâncreas agora normalizado em nome de Jesus. Não aceitamos mais dores, não aceitamos enfermidades. E nós ordenamos agora também fibromialgia, lúpus, desapareça agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desapareça agora toda enfermidade. Unha inflamada, dedo inflamado, desinflame agora. Câncer desapareça, cada célula cancerígena seja agora murchada, murche agora, até desaparecer todo caroço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora eu falo sobre os males da alma, depressão, angústia, desânimo, tristeza, rancor, amargura. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. E eu ordeno a todo mal, a toda enfermidade, vá embora agora, em nome de Jesus. Toda a alma, espíritos de enfermidade, de depressão, que seja desfeito agora contra a tua vida toda obra de encantamento, toda obra de morte, toda obra de feitiçaria, de macumba, de umbanda, de quimbanda, de voodoo, toda obra de encruzilhada para tirar a vida, para te trazer doenças, seja agora desfeito no maravilhoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. E sobre a tua vida e sobre os teus, eu declaro saúde do alto da cabeça à planta dos pés.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que pessoas estão sendo curadas. E eu quero te convidar, agora eu vou ministrar especificamente sobre esse coronavírus, que você possa se juntar a mim, repita o que eu vou dizer, faça sua declaração de fé, de autoridade. E nós falamos agora contigo, coronavírus. Vírus que eu não sei se teve a sua origem em mutação genética, criado em laboratório, trazido por animais. Não me interessa a tua origem, seja física, seja espiritual. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Por isso agora sobre ti, coronavírus, a igreja de Cristo avança e te repreende e te ordena, desapareça dos corpos infectados. Desapareça das cidades, dos estados, das nações, em nome de Jesus. Sobre tantos homens, mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos que estão internados com insuficiência respiratória, com dores, nós ordenamos agora haja vida. Como Ezequiel profetizou vida no capítulo 37, nós ordenamos que haja vida agora. E nós amaldiçoamos em nome de Jesus cada um desses vírus. A todos vocês, nós liberamos agora uma palavra de maldição, de destruição sobre vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, querido. Em nome de Jesus. Glória a Deus, é isso. Que o Senhor te guarde, te proteja, te livre de todo mal. E tendo qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Amém? E quem tiver testemunho também, conta para ir edificando a nossa fé e a fé dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, obrigado por ter participado desta live, ter dedicado aí esse seu tempo precioso e que você possa frutificar para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, boa tarde, bom restante de dia e até a próxima. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.